Em janeiro, o país assistiu à maior operação de propaganda do governo e dos comentadores na imprensa. Portugal regressa aos mercados. Dívida pública passa o teste. Gaspar volta a sorrir. Portugal recebido com euforia no regresso aos mercados. A Bolsa rejubila e os analistas aplaudem. Até houve quem dissesse que nos tinham oferecido dinheiro muito mais do que pedimos. Mas afinal, o que é que aconteceu realmente a 23 de janeiro? Portugal pediu um empréstimo a 5 anos que estava previamente combinado com 3 gigantes da Banca Internacional. E desta vez o governo não se esqueceu de chamar o seu banqueiro favorito e o Espírito Santo também deu uma ajuda. O Estado gastou 12 milhões e meio de euros só em comissões. Acho que é uma vitória brilhantíssima. Em vez de um verdadeiro regresso aos mercados com o leilão da dívida, esta operação estava protegida pela garantia do Banco Central Europeu e os compradores foram assegurados de antemão. O risco era zero. E se é uma fraude falar de regresso aos mercados, não é menos fraude falar em sucesso da operação. Ora, vejamos. Este empréstimo vai custar a Portugal quase 5% em juros, uma taxa absolutamente incomportável para a nossa economia até ao fim da década. Não é difícil perceber porquê. Segundo o Banco de Portugal, desde 2009 a quebra da atividade económica foi de 7,4% e este ano prevê-se uma nova queda de 1,9%. Ou seja, se o país produz menos, vai gastar uma parte cada vez maior a pagar juros, em vez de financiar a escola, os hospitais e os serviços públicos. É uma espiral que devasta a sociedade, enquanto os bancos usam os apoios do Estado para lhe emprestar dinheiro a juros altos. No ano passado, os bancos foram os principais beneficiados pela crise. Até conseguiram reforçar os capitais próprios, como exigia o Banco Central Europeu. A dívida valorizou 60% nas contas da Banca Nacional. Por isso, no dia do falso regresso aos mercados, foram os primeiros a abrir as garrafas de champanhe. É obviamente muito positivo. Estou muito satisfeito. Eu penso que é bom para o país todo, para a banca e para as empresas, para todos, é bom para todos. A partir do momento em que a República Portuguesa consiga regressar aos mercados, os bancos também aproveitem essa boleia. Enquanto os bancos são recapitalizados com ajudas públicas, as pessoas são empurradas para a maior crise das últimas décadas. Desempregados, novos pobres, gente obrigada a emigrar para viver com dignidade. Quem cá fica vê a dívida a aumentar como nunca. Desde que Passos Coelho tomou posse, a dívida pública aumentou 2,3 milhões de euros por hora e o país recebeu mais de 110 mil milhões de euros em empréstimos. Nesses 18 meses, vimos os impostos a disparar e os salários e pensões a diminuir. No meio de tanta euforia com o falso regresso aos mercados, fica a pergunta: se a dívida não diminuiu e a economia continua sem crédito, onde foi parar todo este dinheiro?